Olá, pessoal, muito boa noite. Hoje, dia 27 de março de 2016, começa mais um estudo de domingo. Eu estou com a minha internet aqui um pouco instável, né? Mas o Igor já até logou aqui com o meu nome também, porque se tiver qualquer problema, eu faço via celular. E é a maravilha do mundo moderno, né, Igor? A gente tem aí várias possibilidades, né? Boa noite para você aí. Boa noite, André. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. Só não vale falar de futebol, né, André? Porque fica uma coisa chata Não, aí. na verdade, hoje está proibido de falar sobre futebol, né? Você sabe que eu imaginei que o meu Flamengo tinha perdido porque é, o Flamengo, eu assisti o jogo do Flamengo, no primeiro tempo a gente quase fez o gol umas 20 vezes, não fez, eu falei, cara, isso só pode acabar a gente perdendo aí o jogo, né? E hoje o seu Palmeiras também fez feio, né, Igor? Pra variar. Para variar. Mas na verdade era Páscoa, então tomar um chocolate hoje faz parte. E aí, André, semana aí promete ou não promete na bolsa? Promete bastante. É, eu acredito que a gente ficou reclamando aí que o mercado estava muito esticado, que faltava voltar nas médias e tudo mais, e isso aconteceu essa semana. O mercado perdeu um pouco de força, voltou nas médias, e eu acredito que a gente vai ter boas possibilidades aí de operação essa semana, né? Mas a gente também vai ter essa semana uma boa possibilidade de aprendizado. Nós teremos aí a partir de amanhã às 8 da noite, né, uma palestra bem interessante que será dada pelo Neto Trader, que é também um dos professores lá da Clear Corretora, junto com o Mauro, que é um dos sócios fundadores da Clear Corretora, e essa palestra vai falar sobre tape reading. Então eu queria que o Neto aí falasse um pouco dessa palestra para a gente. Neto, está por aí? Opa, André, tudo bom? Boa noite. Boa noite Boa... para o Igor, boa noite para todo mundo. Boa Páscoa a todos. Estou por aqui terminando de montar. Lembrando que amanhã a palestra com base no fluxo tape read e principalmente sobre a atuação do BC na semana passada, tá? Sobre swap reverso. Então vamos estar falando de rolagem, tape reading e swap reverso. Queria mandar um abraço para você, para o Igor, agradecer a participação aí e espero vocês lá amanhã às 8 horas, tá? Direto para vocês. Gostaria que você postasse o link aí, André. Obrigado por tudo. Amanhã, a partir das 9, estamos na sala lá. Tem o Liguinho descendo a ladeira e você comandando o Sig Trade. Abraço, obrigado por tudo. Ótimo programa e feliz Páscoa a todos. Legal. O áudio estava um pouco ruim, né, Neto? Então deixa só eu repassar para o pessoal aí. Eu coloquei no link do chat. Aliás, o chat deu problema aí, todo mundo caiu e precisou voltar. Tem um monte de gente que não está conseguindo voltar. Estamos começando de novo a encher o chat, né? Mas mais tarde eu passo novamente. Então, ó, o link do curso de amanhã, na verdade, é uma palestra gratuita, né, Neto? Então, a palestra com o Neto falando um pouco de tape reading, que é exatamente uma forma muito antiga de se operar e que era muito usada na época do pregão Viva Voz e que agora vem sido utilizada, né, para o pregão online com muita maestria por muita gente, inclusive o Alisson da XP Corretora e o Neto da Clear Corretora, que dão aí um show todos os dias na sala de análise da Clear, o Neto na sala de análise da Clear. Então amanhã vocês vão falar um pouco sobre isso, né, Neto? Isso, Igor. Não vamos esquecer, né, André? Um abração. Mauro Benatti vai estar com a gente lá. Um cara que sempre operou fluxo, fez a vida dele inteira aí. Hoje é o dono da nossa corretora, que dá essa oportunidade boa pra gente. Conseguimos arrancar meia horinha dele para ele dar e falar um pouco pra galera. Obrigado, Andrezinho. Valeu por tudo aí. Amanhã tamo junto. Um abraço, Igão. Valeu. Falou, valeu, um abraço. Então tá feito o convite aí, pessoal. Daqui a pouco a gente coloca mais uma vez aí o link. Mais uma vez é uma palestra gratuita a partir das 8 da manhã, né? Bom, vamos dar prosseguimento aqui no nosso estudo domingo, Neto. Um abraço, cara, até amanhã. 20 horas, hein, André? 8 horas da noite, né? Eu falei 8 da manhã, então esquece, né? 8 da manhã a gente vai estar dormindo aí. Então, às 20 horas, às 8 da noite, aqui na Infomone TV também vai ser transmitido pela Infomone TV. Então, tá feito o convite. Bom, pessoal, a gente falou um pouco agora há pouco sobre uma possibilidade de correção no mercado, e é exatamente isso que a gente observa mesmo. O mercado veio, na verdade, na semana passada para uma correção, o que acabou
transformando as operações que a gente iniciou na semana passada em operações ruins, né? O mercado subiu no primeiro momento, corrigiu, e o que tinha dado start nas operações acabou voltando, boa parte dessas operações. A gente teve aí 2 stops que foram... Acho que... Tá me ouvindo aí, Igor? Tô sim, André. Ah, deu algum problema aí, mas vamos lá. Então a gente acabou tomando 2 stops em BR Malls, em CPLE6. Deixa eu colocar aqui a tela aqui com a prestação de conta, já para a gente dar continuidade aí para as nossas operações. A gente está vendo aí, né? Teve 2 operações que, apesar do mercado em queda, terminaram no positivo, foi Peccar e Detex 3, e a nossa carteira perdeu 2,81%, enquanto o Ibovespa caiu 2,28%. Então, essa semana não foi uma semana boa, né? Foi uma semana que a gente teve aí, portanto, prejuízo, e perdemos, inclusive, do Bovespa, que nunca é uma coisa boa. Tá? Principalmente, né, Igor, por conta aí de BR Malls e CPF aí que deram uma forte queda, né? E o que mais me incomoda, né, não é nem tomar o stop, né? O tal do violino, né? Muita gente fala sobre isso, né? A CPFE pegou o nosso stop, né? Será que isso aqui está certo? Estava com algum problema aí nesse gráfico. Deixa eu limpar o cache aqui para ver se... Aliás, deixa eu abrir o gráfico também no Profit Chart. Deixa eu colocar aqui para vocês. Lá. Opa, não é isso. Engraçado, né, Igor? Eu sempre sou precavido aqui com as coisas. Terceiro final de semana que eu tenho. Deixa eu só ver aqui. Não, é isso, exatamente isso mesmo, né? Então, aliás, é CPLE6, é por isso que estava esquisito, né? Então, deixa eu voltar aqui e colocar certinho CPLE6, né? A gente tomou o stop, né? A CPLE pegou nosso stop e fechou com um bonito martelo, né? Muito provavelmente a gente vai tomar o que a gente chama de violinada, né? Que é quando o preço vai no preço do seu stop, parece que sabia onde estava, né? E acaba voltando, perfeito? Bom, mas enfim, tomamos um stop simplesmente porque o Ibovespa nessa semana veio para essa correção aqui que vocês estão conseguindo ver, né? Então, a gente teve na semana passada 4 pregões, né? Uma segunda-feira bem interessante, parecíamos que ia romper a região de 51 mil pontos e ir embora. Uma terça-feira pouco interessante, uma quarta-feira de bastante queda, uma quinta-feira que começou também com bastante queda e de repente o mercado ganhou força, né, e fechou aqui com um candle parecido com o que a gente chama com um doji libélula, né, ou para quem gosta do inglês, um dragonfly, que é um doji libélula. Seria parecido também com o martelo se tivesse corpo real, mas acaba não tendo, ou seja, o mercado ganhou força a partir do momento que chegou nas médias. E eu acredito que essa correção que veio no mercado, né, essa correção que a gente enxerga aqui nesse ponto, vai ser muito interessante, simplesmente porque vai criar em uma série de ativos, novamente, uma operação, uma possibilidade de compra, tá ok? Eu gosto muito aí quando esse mercado vem nessa região, tá? Justamente porque nessa região é que acontece aí as operações aí, as melhores operações, as operações aí que atendem mais o meu perfil, né? E eu enxerguei aí boas opções para essa semana a gente tradear, né? De ações que também passaram por essa correção. Algumas ações estão prontas para subir novamente, ou seja, tiveram uma correção satisfatória no gráfico de 60 minutos, e 2 ações, mesmo não tendo ainda essa correção satisfatória no gráfico de 60 minutos, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de tê-las na média móvel novamente. Essas operações que eu falei, essas 2 ações que eu falei, são exatamente Banco do Brasil e Vale. Tá? São 2 das operações aí que eu tenho como muito interessantes para a semana. A BBAS com risco até bem menor do que a gente costuma correr aqui, e a Vale com risco um pouco maior, mas num ponto que eu acho que é bem interessante, que a partir daí ela pode subir com bastante força. Perfeito? Nas outras semanas eu tive bastante dificuldade de encontrar operações para indicar para vocês.
justamente por conta dessa distância das médias, né? E essa semana eu tive um excesso de operações para indicar, né? Tem um papelzinho que eu faço aqui, né? Esse aqui está em branco, que é para anotar aqui os pedidos de vocês, né? São vários papeizinhos desse anotados por noite. O que eu separei para o estudo domingo, eu já até joguei fora aqui, tirei ele aqui do lado. Tinha pelo menos 20 papéis que estavam para mim muito interessantes. É claro que eu fiz uma seleção grande, joguei fora alguns ativos de setores que se repetiam, mas mesmo assim, pela primeira vez em muito tempo, uma grade só desse gráfico do Trade Zone não foi suficiente para eu escrever os ativos que eu queria dividir com vocês. Eu precisei fazer 2 grades, né? Cada grade cabem 12 ativos, né? E dessa vez não foi suficiente a esses 12 ativos. Eu separei para o final, né, alguns ativos que são esses ativos um pouco mais complicados e que eu não quero prestar conta deles aqui para vocês, que são ativos que a gente tem que tomar uma série de cuidados, tem que entrar com capital muito pequeno, e vou falar desses ativos no final. Mais uma vez, tem que tomar cuidado, são ativos muito mais alavancados, muito mais volatilidade, não dá para entrar alavancado, tem que entrar com capital muito pequeno, e a gente não vai prestar por conta de semana que vem desses ativos. Isso é só para olhar para quem gostar aí de um pouco mais de risco e, claro, buscando um pouco mais de retorno, perfeito? Então, Igor, eu vou começar a falar dos meus ativos e depois vou pedir para você dar uma olhada tanto no Ibovespa tanto no índice futuro quanto no dólar, para que o pessoal possa aí ficar atento para a próxima semana, perfeito? Eu vou começar com o primeiro ativo que eu achei interessante, que é exatamente BBAS, né? Todos sabem que a minha forma de operação é quase que uma receita de bolo, né? Eu gosto muito de obedecer alguns preceitos da minha estratégia e vou fazer 2 exceções essa semana, um em BBAS e um em Vale, né? Porque eu acho que esses 2 ativos têm um potencial de alta muito forte, né? Se o mercado vier a subir realmente, né? Aí o pessoal vai começar a falar, mas semana que vem vai cair, porque não sei o quê. Cara, eu não tenho esse poder de prever o futuro, tá? Então eu não tenho nenhuma preocupação em saber se o mercado vai cair ou subir, né? Se o mercado resolver cair, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Se eu já tiver comprado, eu tomo stop. Se eu não tiver comprado ainda, vai ser melhor, porque o mercado vai cair, eu não vou perder dinheiro nenhum, tá ok? Então, se eu tiver errado e o mercado não vier para queda, ou eu entro na BBAS e tomo stop, ou eu sequer vou entrar na BBAS, né? Mas eu acho que se o mercado subir, tá certo? E essa é uma possibilidade que eu vejo como a maior, eu acho que ela tem um belo potencial de subir com muita rapidez e dar para a gente uma excelente operação, tá ok? Então eu espero realmente que a BBAS faça essa semana esse movimento aqui. E como esse é um ativo, nesse cenário que a gente vive hoje, né, pessoal, deixa eu explicar um pouco o cenário, né? A gente está completamente voltado para o nosso ambiente interno, né? Então essa crise política / econômica, mas neste momento muito mais política que a gente vive, né, faz 2 tipos de ações subir com muita força, as estatais e os bancos, perfeito? As estatais porque com certeza passariam por essa grande mudança, e os bancos porque o resgate da confiança e também da credibilidade, a saída da crise, vai trazer um sossego para esse setor muito grande, né? E a BBAS, ela está incluída nesses 2 setores, nesses 2 tipos de ações. Ela é uma estatal e é também um banco. Então eu acredito que se o mercado vier para cima essa semana, uma das que podem subir com muita força é exatamente BBAS. Então eu também acredito que ela não vai ter aquele tempo de encontrar suporte no gráfico de 60, se tiver que subir, vai subir com muita força a partir daí. Portanto, se ela romper essa região de R$ 19,31, a gente vai comprar BBAS com stop abaixo de R$ 18,60, com alvo aqui em R$ 21,43. Se você estiver aqui pela primeira vez, é importante que vocês saibam que eu gosto das coisas muito objetivas, né? Então, essas marcações que estão aqui, linha preta, vermelha e verde, não estão aqui por acaso, né? A linha preta é a linha que, se rompida, a gente vai entrar numa operação, ou seja, acima de 19,31 a gente vai entrar numa operação de BBAS. A linha vermelha é a linha que, se a gente comprar BBAS e o preço voltar, a gente vai estopar a operação, ou seja, 1 centavo abaixo de 18,60 a gente vai estopar a operação. E a linha verde é onde a gente tem uma relação de risco-retorno de 1:3, ou seja, aonde a gente pode sair da nossa operação de compra, tá ok? Então, vamos comprar se o preço romper 19,31, stop abaixo de 18,60 e o alvo aqui em 21,43.
Só um detalhe, tá? Eu acredito que todas as operações de swing trade são melhor iniciadas a partir das 11 da manhã. Então, é importante que BBAS esteja acima de 19,31, que é o nosso ponto de compra, a partir das 11 da manhã. Não adianta às 10, às 10h10, às 10h30, às 10h40 estar nesse ponto. Eu prefiro esperar até as 11, que é o momento em que as ADRs já estão abertas, no momento que o mercado está mais maduro, que os profissionais estão operando. Então, eu não inicio o swing trade antes das 11. Então, o que acontece a partir das 11? Se a BBAS tiver rompido esse ponto e voltado, a gente espera ela romper novamente para entrar na operação. Se ela estiver acima de 19,31, a gente paga no máximo um spread de 0,5%, ou seja, a gente vai comprar a 19,31 mais 0,5%. Esse é o máximo que a gente vai pagar na nossa operação, no caso aí em BBAS, perfeito? Dito isso, só para não ficar nenhuma sombra de dúvida, não espera fechar candle nem nada disso. A partir das 11 da manhã, se estiver acima desse ponto, a gente indica a compra no papel, perfeito? O segundo ativo que eu também considero muito interessante é exatamente BRPR3, né? Isso aqui depende muito do PIB, esse tipo de ativo, e neste momento em que a crise parece ter quer dizer, a preocupação com a crise tem sido trocada pela preocupação com a política, eu vejo uma boa possibilidade nesse papel. Semana passada eu falei de BR Malls, essa semana eu vou falar de duas, de GTA e BRPR, que tem aí uma condição gráfica parecida. Desistir de BRPR, achei esse gráfico hoje mais interessante desistir de BR Malls, achei esse gráfico hoje mais interessante. Então, acima de 9,05 a gente vai comprar a BRPR, com stop abaixo de 8,55 e um alvo aqui em R$10,54, perfeito? Está se mantendo bem, veio aqui na região de média móvel, está consolidando aqui nesse ponto, a gente percebe também uma consolidação no gráfico de 60, rompeu essa região, a gente vai comprar sem medo de ser feliz, stop abaixo de 8,55 e um alvo aqui em R$10,54. O terceiro ativo é um ativo que eu indiquei aqui para vocês a 8,39, né, quando ele rompeu aqui essa consolidação que tinha aquele ativo de livro, né, aquela operação de livro, como o EGA fiz essa semana. Bom, pois bem, o ativo está há 2 semanas consolidando aqui nessa região, veio aqui nas médias, voltou, veio na sexta-feira de novo nas médias, consolidou, e eu acredito que no rompimento desse ponto, que também é um topo anterior aqui importante, ou seja, rompimento de 8,01, a gente vai ter uma próxima entrada na operação. Então, CEMIG 4 no rompimento de 8,01, stop abaixo de 7,33 e um alvo em R$ 9,96, é o terceiro ativo que eu acho interessante para compra, perfeito? Mudando um pouco de setor, a gente vai falar de Copasa CSMG3, é um outro ativo também interessante. Esse aqui não tem tanto tempo de consolidação no gráfico diário, mas tem um tempo razoável aqui de consolidação no gráfico de 60 minutos. Deixa eu só para mudar para esse gráfico para vocês entenderem. A gente tem ela aqui já há alguns pregões andando de lado aqui no gráfico de 60 minutos e eu acredito que nesse rompimento a gente teremos aí boa possibilidade de operação. Então eu quero comprar CSMG3 se conseguir romper 18,62 com stop abaixo de 17,40 e um alvo aqui em R$ 22,29. Esse é o quarto ativo, portanto, para compra, perfeito? Vamos lá, pessoal. Quinto ativo é PECAR4, é a terceira semana seguida que eu vou indicar esse ativo. Ela subiu nessas 2 últimas semanas, mas não subiu tanto. Ela não se afastou tanto das médias, por isso continuo achando o ativo interessante, pois percebo em PECAR4 uma bela possibilidade de alta se vier realmente essa reversão de tendência que tem sido mostrada, perfeito? Então, acima de 51,20, novamente falaremos de compra em PECAR4. O alvo é R$ 61,41 e o stop abaixo de R$ 47,80. Né? Esse ativo veio no ano passado por uma forte queda. E, Igor, eu estava estudando um livro que eu estou desenvolvendo, você sabe disso, né? Está até me ajudando nessa empreitada. E no ano passado, né, quando a gente falava de reversão de tendência, né, eu mostrava esse ativo que naquele momento estava perto de R$ 60 e falando como tinha gente que já tinha perdido dinheiro nesse ativo e não tinha se atentado que ele tinha perdido a tendência e que, portanto, a tendência era de baixa. Né? Eu estava vendo lá meus rascunhos, né, e percebo que depois do que a gente falou, né, da tendência de baixa de PECAR, ela ainda caiu mais 50%, foi lá para perto dos R$ 30.
e agora começou a ganhar força novamente. Pois bem, eu acredito que ela ainda tem muito que recuperar e, portanto, vou insistir nessa indicação acima de 51,20, stop abaixo de 47,80 e o alvo em R$ 61,41. Vou insistir também em Ecorodovias, é um ativo que a gente falou há 2 semanas atrás, ele deu uma boa operação, subiu na sexta-feira da semana passada, na quinta-feira, voltou um pouco na sexta. De novo, aqui chegou perto das médias móveis e eu vou pegar o primeiro ponto de retorno dele para pensar de novo numa compra, tá? Vou colocar o stop um pouquinho abaixo do fundo anterior e com alvo aqui em 6,94. Então, Ecorodovias no rompimento de 6,01 é compra, stop abaixo de R$ 5,69 e alvo aqui em R$ 6,94. O próximo ativo também é um replay da semana passada, é LET6, é um ativo bem interessante, ele já vem em tendência de alta no gráfico diário, já tem tendência de alta há muito tempo no gráfico semanal, é um ativo que a parte de fundamento dele não é muito boa, né? É um ativo aí que o pessoal não gosta muito, o pessoal que gosta de análise fundamentalista, mas que graficamente acima de 11,41 faz total sentido. Então a gente vai comprar esse ativo no rompimento de 11,41 com stop abaixo de 10,70 e um alvo aqui em R$ 13,53. Depois a gente tem Gafisa, né? Que Gafisa, de todos esses ativos aí que eu falei, né? E o que eu mais gosto é exatamente Gafisa, porque ele segue exatamente tudo que tem uma boa operação de correção nas médias móveis, né? Vocês sabem que eu sou engenheiro civil por formação, né? Eu nunca gostei de coisas subjetivas, né? E todos os trade systems, todas as estratégias que tem no mercado e que eu estudei, né, de certa forma são muito subjetivas. Na verdade, depois de um tempo estudando essas estratégias, você até consegue encontrar um pouco de objetividade, mas não com muita facilidade, né? A gente tem bastante dificuldade em estudar e deixar essa estratégia, né, dos nossos mentores. No meu caso foi o Igor, foi o Bo, foi o Bo Williams, né, que é parceiro nosso aqui na Clear Corretora, foi o Alexander Elder, que é quem mais me ajudou no meu início, né, uma pessoa que eu estudei, que li vários livros dele, mas não tinha algo, principalmente do Alexander Elder, 100% objetivo, né? E eu estou separando muito tempo ultimamente para fazer para vocês, para os meus clientes, para quem me assiste, né? E para o livro também que eu estou desenvolvendo, uma receita de bolo, né? Alguma coisa parecida com fluxograma. E esse final de semana, por sinal, Igor, eu estava desenvolvendo esse primeiro fluxograma, eu acho que eu cheguei até a mandar no teu e-mail aí, depois você dá uma olhada, que era alguma coisa mais ou menos parecido com isso, né? Quando você começa a analisar, e aí, a primeira pergunta que eu faço é, o ativo tem um movimento completo na tendência de alta? Não, abandonamos a análise. Sim, vamos para o segundo passo, né? E quando eu venho aqui em a Gafisa, né, eu percebo que ela já tem aí um movimento completo de tendência de alta, né? Por mais que sejam movimentos muito íngremes, né, ela tem aí com clareza topos e fundos ascendentes, né? Então, o primeiro passo aqui em Gafisa, né, eu já percorri, ela tem um movimento completo na tendência de alta, então a resposta é sim. E aí eu venho para o segundo passo, né? Após o movimento de alta, o ativo corrigiu nas médias móveis do gráfico diário? Se a resposta é não, abandonamos a análise. Se é sim, a gente passa para o próximo ponto, né? Então, após o movimento de alta, o ativo corrigiu nas médias móveis? Sim. Perfeito. Então, a resposta é sim, a gente passa para o terceiro ponto aqui importante, né, que é, o gráfico semanal está acima da média móvel de 72 períodos? Não, abandonamos a análise. Se a resposta for sim, a gente passa para o próximo passo. Então eu venho aqui no gráfico de Gafisa, né, GFSA3, um gráfico semanal, tá? Ela está acima da média móvel de 72 períodos? Tá. Então a resposta é sim, a gente passa para o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo? O gráfico de 60 minutos tem um movimento completo de tendência de alta? Se a resposta é não, a gente precisa esperar esse movimento para iniciar a operação. Então vamos lá para o gráfico de 60 minutos de Gafisa, né? E aqui, se a gente consegue enxergar. Então, olha, como é que está o movimento de Gafisa aqui, Igor? Ó, ele tinha com certeza tendência de baixa, subiu, corrigiu e agora está subindo, deixando o quê? Um fundo mais alto que o anterior, né? Então, o que eu preciso para ter esse movimento é o rompimento aqui desse topo. É a única coisa
que vai me faltar, né? E quando eu tiver o movimento, o rompimento desse topo, né? Volta aqui para a nossa explicação. Comprar no rompimento do topo com stop no fundo do gráfico de 60 minutos, né? Então, olha só o que eu tenho aqui em Grafisa, né? Já que eu percorri todos esses passos, né? Eu vou comprar no rompimento do topo com stop no fundo do gráfico de 60 minutos, né? Para mim, não existe nada mais objetivo. Eu não sei se foi eu que fiz, né? E, portanto, você fica um pouco saudosista com isso, né? Mas eu realmente acredito que isso pode ser uma coisa que no futuro, né, ajude até outros professores, outros analistas a desenvolver algo tão completo, enfim, tão parecido realmente com o que eu acho que é muito objetivo e que pode ajudar muita gente que está iniciando, perfeito? Eu tenho 3 estratégias para compra, 3 estratégias para venda, e espero que até o lançamento do meu livro, que pode ter certeza que vai sair por um preço bem baixo, porque meu objetivo é difundir análise técnica e não ganhar dinheiro, principalmente com esse tipo de ensinamento, né, até com cursos mais específicos que mostram a experiência, tudo bem, né? Mas isso aí muito em breve vai estar disponível para vocês, né? Tenho certeza, pode ter certeza disso, né? Eu quero deixar todas as estratégias muito bem definidas. Aliás, Igor, a gente vai ter que fazer esse trabalho contigo também, né? Com as suas estratégias também. Eu quero elas tão bem definidas quanto é isso aí para o nosso curso aí. A gente vai fazer um curso com o Infomoney daqui a algumas semanas, né? Então eu espero que essa estratégia, as suas estratégias também estejam assim tão bem definidas, perfeito? Opa, eu vou tentar, mas a minha é bem mais complexa que essa daí, não é tão simples não. Ficou chuchu beleza esse fluxo aí, viu? Ficou legal, né? Ficou. Eu também gostei bastante. Bom, pessoal, eu espero também que vocês tenham gostado. Eu gastei meu final de semana inteiro aí fazendo revisão de livro e gostei bastante aí do resultado final. Mas vamos lá. Então, olha só, Gafisa na receita de bolo acima de 2,62, a gente compra stop abaixo de 2,45 e um alvo aqui em R$ 3,12, perfeito? Então, Gafisa é uma das que a gente quer comprar. Outra do mesmo setor aí, faz algo parecido com BRPR e GTA 3, Iguatemi. No rompimento de 17,80, a gente quer comprar então o Iguatemi com stop abaixo de 16,99 e um alvo aqui em R$ 20,24, tá ok? Então é outro ativo interessante, está revertendo tendência, né? O fluxograma da reversão de tendência ainda não fiz, né? Mas o que é importante na reversão de tendência? É você ter, deixa eu colocar aqui o gráfico diário, né? Você pode, na reversão de tendência, também aqui o indicador, que não sei por que não está aqui, vamos lá, default, perfeito, né? Você pode, então, o difusor já está cruzado para cima, né? Então você tem aqui na reversão de tendência, não precisa nem olhar o gráfico semanal, você precisa ficar atento com o gráfico diário 60 minutos. É claro que se ela romper esse topo, o gráfico de 60 minutos também vai estar em tendência de alta, né? Então é fácil tomar a decisão de compra, perfeito? Então olha só, IGTA 3 no rompimento de 25,70, a gente compra com stop abaixo de 24,10 e o alvo aqui em R$ 30,50, perfeito? Então, esse é o penúltimo ativo dessa grade, o último é Croton, né? Você sabe, Igor, que eu vi toda a queda em Croton acontecer. A gente falou no estúdio domingo de algumas operações de venda em Croton, né? Não nessa primeira perna, que foi muito íngreme, mas em outras pernas. E gostaria muito de tentar surfar aqui essa subida de Croton, que eu acredito que pode vir nos próximos momentos, né? Então, eu até, correndo um risco um pouco maior do que geralmente corro, né, um risco de 7,26%, separei também para indicar a Croton 3 no rompimento de 11,85, a gente compra com stop abaixo de 10,99 e um alvo em R$ 14,43. Bom, enquanto eu passo para a próxima grade, Igor, eu queria convidar todo mundo, né, deixa eu já colocar aqui a 022703, a participar com a gente, juntamente comigo, com o Igor, com o Neto, que está por aí, com o Góis, com o Rafa, com o Bo, acho que não esqueci de ninguém não, né? A nossa Trade Room, né? Durante todo o pregão, a gente está ao vivo nas salas da Clear Corretora, falando exatamente desses pontos, no meu caso, e, claro, cada professor aí com uma sala exclusiva, e
totalmente acessível para todo mundo, inclusive para quem não é cliente da Clear Corretora, tá ok? Para você acessar essas salas, a partir da manhã, às 9 da manhã, nós já estaremos lá online. É só entrar no site da Clear, que é clear.com.br, clicar aqui em Trade Room, tá? E aqui você vai ter duas salas. A primeira é a sala de análise. Nessa sala estou eu, o Bo, o Góis e o Rafa, tá? Fazendo análise e passando os pontos para quem está lá nos assistindo. E aqui do lado tem a sala dos professores, onde fica o Igor e o Neto, que mais cedo falou aí com vocês. Nós estamos lá durante todo o pregão e, claro, uma sala aberta, inclusive para não cliente, portanto, à disposição de todos vocês. Fica o convite para amanhã, a partir das 9 da manhã, vocês estarem lá com a gente, perfeito? Bom, então eu tenho mais dois ativos para ficar focado em compra. Um é um que há muito, muito tempo eu não falo de compra, até porque vem de uma queda horrível, que é TIM P3, mas agora, consolidando essa região, eu acho que o rompimento desses 8,31 pode dar aí uma bela operação de compra. O stop seria abaixo de 7,80 e o alvo aqui em R$ 9,82. E para encerrar os ativos que eu vou prestar conta na semana que vem, eu vejo aqui Vale. A Vale também parece uma operação de livro, né, que poderia com certeza participar do fluxograma, mas seria um fluxograma de reversão de tendência, não de correção nas médias. A Vale fez uma perna de alta aqui em cima, né, o que a gente chama de onda 1. Então deixa eu só traçar aqui para vocês. Esse fluxograma ainda não está pronto, mas quando tiver eu mostro aqui para vocês como ficou, tá? Isso aqui seria uma onda 1, isso aqui uma onda 2, e quando você tem uma onda 2 e, portanto, a reversão de tendência, é muito normal e natural que o ativo repita essa primeira onda aqui a partir desse fundo que a gente chama de onda 3, perfeito? Então a gente tem essa condição em Vale no rompimento de 11,50, eu quero muito comprá-la com stop abaixo de R$10,49, e com alvo, tá, aqui em R$14,53. Para que não ficasse um risco gigantesco, né, eu coloquei esse stop um pouco mais próximo do que esse fundo anterior, que foi a mínima do gráfico diário, né, e a mínima do gráfico na sexta-feira, né, o stop era abaixo de 10,15, eu coloquei o stop abaixo de R$10,49 para tentar, inclusive, mitigar risco, né? Aliás, Igor, eu não sei se você conseguiu me acompanhar, né? Eu acho que quem estava lá na sala da Clear pôde fazer comigo uma boa operação, né? A gente comprou Vale na sexta-feira no Day Trade, neste rompimento aqui, ó, né? E eu achei que tinha até comprado bem a Vale, né? Então a gente pegou a Vale aqui neste rompimento e o alvo era, se eu não me engano, R$11,20 e ela bateu aqui nesse R$11,29, ela acabou batendo aqui nesse ponto bem perto aí do final do pregão. Maravilha de operação, né? Eu falei que eu tinha achava que tinha pego muito bem a operação porque eu não sabia, mas o Fernando Góes comprou aqui na abertura, né, e manteve a operação comprada até o final do dia. Muito, muito bom. Teve aí uma bela operação, né, o que essa volatilidade não tem feito aí nos últimos momentos, perfeito? Bom, depois disso eu quero falar de 4 ativos, que são ativos mais complicados de se operar, né, ativos aí que tem uma volatilidade muito maior, que eu acho que precisa até de um pouco mais de experiência para você conseguir operar com tranquilidade, e portanto não vou prestar conta no domingo que vem, os que a gente vai prestar conta são esses que eu acabei de falar, os que eu vou falar agora, precisa, quando você for entrar, para entrar com muito pouco capital, para que se tiver um revés, um gap, alguma coisa, você não perder parte muito relevante desse seu capital, perfeito? Vamos lá falar deles. O primeiro é exatamente um que eu não falo há muito tempo de compra, né? Que é exatamente BTOW3, porque aí teve uma tendência horrível de queda e parece estar agora tentando reverter essa tendência, tá? Então, BTOW3 fez uma primeira onda de alta no gráfico diário, está passando por uma correção. Como esse momento é de muita volatilidade, eu não acredito que ela vai ficar esperando a gente aqui nesse ponto, que ela vai subir antes mesmo de testar ou de fazer uma onda mais complexa aqui, que seria a onda 2, tá? E se isso acontecer, a gente vai comprar BTOW4, BTOW3, tá? No rompimento de 16,21, com stop abaixo de 15,01, e um alvo aqui em R$19,80, perfeito? Então esse é o primeiro ativo tipo NET, né, que não é aquele ativo bom para se operar, mas que eu gosto bastante para esse momento. Segundo é GOAL 4.
Vamos lá falar de Goal 4. Semana passada eu falei dela, tá? No rompimento de 2,20, também é outra que tem condição de reversão de tendência. Ela não atingiu esse ponto, acabou caindo um pouquinho durante a semana, se recuperou na sexta-feira e acima de 2,20 eu quero muito comprá-la com stop abaixo de 1,90 e um alvo em R$ 3,11. Perceba que o stop percentual aqui é gigantesco, né? Um stop aqui de 13,74%, tá ok? Então, muito cuidado com o tamanho de capital que vai colocar nessa operação, tá? Outro ativo bonito que começa uma recuperação e eu espero que ela venha com bastante força. Terceiro ativo, um ativo que eu quero muito comprar, né? Aliás, que eu quero muito indicar, né? A analista não compra o que indica, né? Isso seria um conflito de interesse gigantesco, né? Então, a gente, quando indica uma operação, não pode operar por 10 dias, nos 10 dias seguintes, para não criar exatamente esse conflito de interesse, né? Então, quero muito que vocês entrem nessa operação acima de 1,45, porque eu vejo uma belíssima possibilidade de reversão de tendência em JHSF3. O stop seria abaixo de 1,30 e o alvo aqui em R$ 1,87. Mais uma vez, vale lembrar do alto percentual aqui de distância do preço de compra até o stop, portanto, muito cuidado aí com o tamanho de capital que vai colocar na operação. E o último ativo é um ativo que pelo menos aí há uns 3 anos eu não falo de compra nele e que também tem uma possibilidade de reversão de tendência, também tem uma possibilidade de onda 3 para cima, assim como acontece em Vale 5, é exatamente rumo 3, no rompimento de 3,55 eu vejo essa possibilidade mais clara. O alvo seria R$ 4,48 e o stop abaixo de R$ 3,24. Bom, essa então é a minha lista de ativos para essa semana. Os primeiros 14 são ativos que eu vou prestar conta semana que vem aqui para vocês o resultado. Os últimos 4 são ativos um pouco mais complicados, que dependem um pouco mais de paciência e de um manejo muito melhor do capital que vai colocar nas operações. E espero que se o mercado subir bastante, a gente consiga entrar em todas essas operações, ou pelo menos nas que derem compra, e torço também para que o resultado seja muito satisfatório, perfeito? Aí vem a pergunta, e se o mercado cair? Bom, se o mercado cair, eu não encontrei exatamente nada seguro para a gente fazer uma venda. Então, se o mercado cair, a gente cruza o braço, fica olhando, perde essa oportunidade, mas eu realmente não me sinto à vontade para indicar qualquer coisa que não seja compra nesse momento, perfeito? Bom, eu vou pedir para o Igor agora falar um pouco sobre a condição do índice futuro e do dólar para vocês. Enquanto isso, vou começar a anotar os pedidos de vocês. Peço que vocês façam o seguinte, ao invés de colocar só que papel que vocês querem que eu analiso, coloque se você está comprado, vendido, ou se você quer comprar ou vender cada papel. Fica mais fácil da gente responder vocês. Enfim, tendo aí também um índice de acerto melhor, conseguindo falar um pouco melhor para vocês, perfeito? Eu hoje vou atender tanto o chat aqui da Infomoney quanto o chat direto no YouTube. Percebo que só pelo YouTube tem umas 600 pessoas online a mais do que no chat da Infomoney. Então fique à vontade para perguntar por esses dois instrumentos. Igor, tá contigo. Boa. Vamos lá, gente. Vou começar com o dólar aqui e vamos fazer uma regra, né? Dentro dos conceitos que a gente utiliza aí, visualmente o gráfico diário do dólar, ele é uma queda, assim como visualmente o gráfico do índice é uma compra. Então, preço longe da média, volta para a média, a tendência primária é de alta, e a gente tem que observar esses pontos aí com muito carinho. Então, assim, pode cair o índice? Pode subir o dólar? Claro que pode. Mas o foco principal ele tem que ser para continuidade. Igor, pois não. Peraí, eu acho que está sem imagem, cara, muito provavelmente por conta da minha internet aqui. Então eu vou fazer... Oi? Vê se foi lá. Deixa eu ver aqui se... Demora um pouco, agora pessoal, aguenta aí. Agora foi? Será que foi? Agora eu acho que está aí. Então vamos lá. Voltando aqui, então o índice, graficamente comentando ele aqui, preço longe da média, volta para a média. Longe da média, volta para a média. Ou seja, sempre que o mercado voltou a subir, nós tínhamos o preço longe da média, voltando para a média, afasta da média. Como o preço voltou para a média, a gente tem que pensar na compra novamente. O dólar é o oposto, tá? O preço, a partir do momento que ele rompeu o fundo do gráfico diário,
ele vem na região de médias e da venda, região de médias e da venda. Novamente se encontra nesse ponto. Então, tudo converge para que a gente opere mais pensando na venda do dólar do que na compra, e mais na compra do índice do que na venda. Um primeiro cenário seria vender dólar e comprar índice, tá ok? Ah, mas não pode acontecer os outros fatores? Ah, claro que pode, mas o foco está na tendência primária. A primária, no meu modo de entender, é alta. Para o dólar, nós temos que entender o seguinte, graficamente o que ele sugere é este movimento aqui, ó, que eu vou riscar. Perna longe da média, perna volta para a média, cai. E nós tivemos um movimento menor, que sugere agora ganhar mais força no rompimento do fundo anterior, tá certo? Então, ficou difícil? Sim, porque ele vem de uma subida, no caso do dólar, e a gente tem que imaginar que ele vai cair, tá? Graficamente, a gente tem o ponto de subida dos 5 minutos, onde ele muda o comportamento aqui, ó. Pela primeira vez, o que ele fez? Ele rompeu o fundo. Então, a gente teve o início da venda no finalzinho da sexta-feira aqui, quando ele rompe essa linha de tendência, quebra o padrão de topos e fundos ascendentes que ele vinha fazendo. Então, o dólar, no fechamento de sexta-feira, já estava vendido. Graficamente, a gente vai supor que isso aqui era uma perna 1 para baixo e ele travaria na retração. O que ele foi buscar na sexta-feira? Exatamente o toque da retração de 60 minutos. Então, eu, amanhã, vou estar de olho justamente nesse padrão aí, tá? Graficamente comentando aqui, a perda deste fundo foi o local de venda, tá? Então, eu já vou sair com a ideia que o dólar está vendido enquanto não ultrapassar 37,15, que é a máxima dessa vela, ou topo de 15 minutos, que fica mais fácil de visualizar aqui agora. Então, para mudar de opinião entre compra e venda, eu vou supor que o dólar está vendido, e para que ele mude o comportamento, ele tem que romper um topo. O 15 ficou sendo o topo do dólar. Então, amanhã, abriu nesse nível, eu já vou estar de olho na venda, tá? Ah, mas abriu com gap de baixa. Aí a gente vai ter que esperar longe da média, retornar nas médias de 1 minuto, de 5, para pensar na venda. Antes, não vai dar, tá ok? Eu entendo que é complicado o padrão, tá certo? Até porque, provavelmente, o mercado torne os stops muito caros num primeiro momento e a gente tenha que aguardar os 5 minutos, 1 minuto, desenvolver para arrumar stops melhores. Mas, comentando, o dólar para mim é vendido, o índice é comprado, eu não trabalho com outra hipótese, pelo menos para amanhã, tá ok? Para voltar a pensar na venda, vamos começar o seguinte. Abriu estável, perdeu 36,83, fez a mínima da vela de 60 minutos, fez a mínima da vela do gráfico diário, renovou a mínima de 60, né? A gente começa a pensar na venda e o objetivo é o fundo anterior do gráfico diário, tá? Então, o alvo 35,80, a gente tem cerca de 100 pontos aqui, e caso ele vá cair mesmo, a gente vai supor que pelo menos o movimento de 60 venha aparecer novamente. Alvos para 34,35, 32,60, tá ok? Já o índice, caiu, Igor? não. Porque eu estava digitando aqui com o point fixo, ele não estava indo. O índice, ele abriu guepado na sexta-feira e fechou na máxima. O que isso sugere? Sugere que o stop ficou muito caro, ele não tem um stop meio termo, né? Então a gente tem que ir muito pelo que ele fechou na sexta. Então dá para observar o seguinte, uma linha de tendência. Essa linha de tendência é o nivelador para a gente pensar em compra ou venda, tá ok? Então, enquanto estiver acima dessa linha de tendência, a gente tem que pensar na compra. E se abrir com gap de alta? Não tem jeito. Aí a gente vai ter que trabalhar com as hipóteses do preço corrigindo nos 5 minutos, 1 minuto, para pegar correções. Tá certo? Gráfico diário do índice sugere tendência de alta,
sugere continuidade do movimento anterior e, para mim, o índice vai tentar fazer essa perna de puxada do gráfico diário, 55.500 sendo o alvo, tá ok? O comentário do day trade, por se tratar de um gap de baixa e fechamento na máxima, ficou muito difícil, porque a gente vai poder ter vários cenários, do tipo abrir caindo na região de teste de fundo, subir, ou abrir com gap de alta e a gente ter que esperar uma correção de 5 minutos. É o mesmo cenário do dólar, que abriu com gap de alta e fechou na mínima. Os stops do dia ficaram muito caros para o dia seguinte. Então a gente provavelmente tem que esperar ele configurar novos topos, novos fundos, para poder iniciar uma operação mais sadia. Agora, isso não muda o cenário de ser índice na compra e dólar na venda. Para mim é isso aí, André. Beleza, muito bom, muito bom. Eu vou começar aqui, Igor, sem mais delongas, aí a responder o pessoal, porque tem bastante pergunta e a gente não tem muito tempo aí, que eu demorei muito aí para fazer as minhas considerações. Então eu vou começar falando primeiro, respondendo aqui, quem que pediu Springs? Foi o Flavieri. Cara, esse ativo, não faz sentido a gente analisar esse ativo aí utilizando análise técnica, né? A análise técnica precisa de liquidez e volatilidade. Então, ativo que não tinha negócio nenhum até 2 dias atrás, veio uma subida muito forte, já começou a micar aqui, como acontece há 10 anos que eu acompanho esse ativo aí, ou pelo menos um pouco menos que isso, né? Sempre você tem esse vai e vem de mercado. E, enfim, é um ativo aí que se quer comprar porque acredita no ativo, mas não dá para usar na análise técnica, não tem ponto de stop, não tem nada com ele, tá? Minha indicação forte aí é de fique fora desse tipo de papel porque não faz muito sentido, não tem liquidez e quando aparece grande volatilidade é uma volatilidade bem complicada, tá ok? O Carvalho está comprado em IVEN 3, tá? Carvalho, por enquanto ela não... Acho que está dando agora resolveu, Igor, deu um pouco de problema, mas já resolveu. Está corrigindo na região de médias móveis, eu acredito que esse é um ponto interessantíssimo para parar de cair, porém abaixo de 4,23, Carvalho, eu acho que precisa estopar a operação, tá ok? Abaixo disso ela tem indicações fortes de que pode voltar a cair, né? E aquela história, a gente acha que o mercado vai subir, e eu acredito realmente numa alta do mercado nas próximas semanas, porém, se a gente estiver errado, tem que estopar a operação abaixo de 4,23, é a hora que a gente entende que IVEN 3, o trade comprado, deu errado, tá ok? O Kalman pediu aí PTBL 3, Porto Belo, né, há muito pouco tempo, isso aqui era um micaço, a empresa passou por um processo de recuperação e tal, saiu lá de baixo, foi aqui para cima, mas voltou a cair novamente, ela tem um problema não tão grande quanto a Springs, mas também um problema de falta de liquidez e que, portanto, precisa ser muito levado em conta aí quando for entrar na operação para entender o tamanho de stop, tá ok? No teu caso, você quer comprar Springs 3, tá ok? Springs, né? Eu acho que ela, se o meu fluxograma, né, da operação de reversão de tendência não tá pronto, né? Mas a compra seria exatamente nessa região, no rompimento da região de 2,30, tá? Para ser uma receita de bolo. Então fique atento com essa região e toma cuidado apenas com o tamanho de capital que vai colocar na operação. Tá? O Fábio está comprado em Gol 4, Igor. Gol 4 é uma que também tem um problema muito grande, assim como a Romo 3, JHSF, Goal, BTOW, de grande volatilidade aí, podendo ter gap, né? Mas tem um gráfico que mostra assim uma possibilidade de reversão de tendência. Se eu tivesse comprado no ativo, primeiro, pensa no ponto de stop. Se tudo der errado, stop abaixo de 2,82. E acima de 3,40, eu acho que tem uma chance muito grande desse ativo ganhar força, Fábio, e alçar voos mais longos, tá ok? Já que a gente está falando de uma empresa de aviação que o Igor adora, né? O Igor adora entrar no avião para viajar. Vocês não sabem como ele gosta disso, né? E para finalizar aqui esse primeiro bate-papo nosso aqui, essa primeira passada de ativos, Igor, eu vou falar de JBSS 3. O Cláudio está querendo comprar JBSS. Cláudio, neste momento eu não vejo ponto de compra em JBSS. Aliás, é o único ativo que eu não teria problema nenhum em indicar uma venda, tá? É o único ativo, não fosse pelo stop tão longo, pelo risco muito grande, eu até falaria em venda caso ele caia abaixo desse ponto aqui, abaixo de R$10,68, tá? É um ativo que sofre muito também com a crise política, tem um envolvimento muito próximo, principalmente com o BNDES. Toda vez que se fala aí em algum tipo de escândalo ligado ao BNDES, falam também da JBSS e, portanto, nesse momento não consigo ganhar força como outros ativos, tá? Então eu nem me sinto à vontade para falar de compra nesse momento com o JBSS.
Igor, o Machado pediu para dar uma olhada em PMAN 3 e o Wilson em Pomo 4, as duas para comprar. Bem, vamos lá. Deixa eu pôr aqui, porque tem que... Eu que estou administrando aqui as telas, por isso que não aparece. Então tem que pôr minha tela lá. Pronto. PMAN 3, gráfico diário. Bem, eu vejo apenas compra para ela. Acredito eu que acima de 1,87 fica atrativa de novo. No gráfico diário, dá para observar que é uma tendência de alta, então quem compra 1,87 supõe que o mercado continua subindo, né? Então 1,87 acima libera uma compra, o stop fica sendo 1,64. É o tipo do papel, né, André? Que é aqueles stops mais assim, o cara tem que entrar supondo que vai vir uma alta rentabilidade, e aí o stop não precisa ser nem, como que eu vou dizer? Eu acho que esse é o tipo de ativo que o colega tem que fazer uma aposta muito mais em pegar uma condição muito mais potencial na rentabilidade, e aí ele entra apenas com mais risco do capital, em vez de querer fazer uma entrada de swing. Porque assim, eu entendo que ter 15, 20% de stop aí em papéis pequenos, assim, se torna ao longo do tempo inviável, né, para o cara assumir de stop. Então, eu entraria apenas aceitando a perder, sei lá, ver quanto que aceita perder por trade e põe isso de stop, entendeu? Para pegar esse tipo de papel aí, fica mais fácil, no meu modo de entender, de gerenciar. Não acredito que ao longo do tempo a gente consiga, tendo stops de 20%, 18%, fique difícil de crescer. Esses stops arrancam muito do nosso capital. De qualquer maneira, o alvo dela fica para 2,34, 2,75. No gráfico semanal, existe uma possibilidade ainda que é maior, quando a gente para e pensa assim, puxa, se quebrar a linha de tendência, se passar para cima da média móvel do semanal, nós possamos ter aqui uma correção nível mensal, e aí o papel puxando até uns 3,50, 3,40 ali em cima. Então, eu só vejo compra para o papel e só tomaria cuidado com a questão de stop, que eu acho que é a parte mais complicada. O stop 1,64 fica bem salgadinho aí, no meu modo de entender, para assumir comprando a 1,87. A outra é Pomo 4. Gráfico semanal já está em tendência de alta. Então, o papel já tem topo ascendente no gráfico diário. Semanal. O gráfico diário rompeu o topo, assim como o índice, e voltou um pedaço. Eu gosto dessa formação porque entende-se que os 60 minutos veio testar o fundo. Então, olhando para os 60 minutos, fica também meio claro aqui o ponto de compra, que é o rompimento do topo de 60. E dessa vez, caso rompa o topo, nós teríamos não só o gráfico diário em tendência de alta, mas também o nosso amigo gráfico de 60 minutos. Ambos os movimentos sugerem aí a casa de 2,90 como primeira parada, depois alvos entre 3,20 e 3,35. Para mim, o start de compra de Pomo 4, ele fica sendo acima da máxima de sexta-feira no 2,56. 2,57 acima eu já pensaria na compra, e aí eu estaria pensando exatamente em pegar o rompimento de topo de 60, que está bonito o gráfico, acima de 2,57, fica chique no último aqui no meu modo de entender. Aí cabe no meu fluxograma lá, viu, Igor? Essa daqui fica bacana. Deixa um risco aceitável, ainda é um risco grande, porém o alvo também é proporcional, tá certo? Só toma cuidado para gerenciar o capital. Aí não tomar, porque a gente trabalha sempre com a hipótese que vai dar certo. Mas se der errado, não dá para, ao longo do tempo, a gente perder muito percentual aí, tá certo? Qual que são muito bom. Cara, eu vou pedir para você dar uma olhada também o Ronaldo pediu para dar uma olhada em EZTC3 para compra. Eu falei de JHSF, que eu fiz uma boa operação no passado, na época que eu era só trader, né? E essa aqui também eu fiz uma belíssima operação no passado, né? Na época que eu era trader, né? E eu acho que você se lembra disso, né? Da minha carteira de carro, como a gente falava, né? Que era a carteira de ativos que tinham sofrido muito na crise em 2008. Essa foi uma que se recuperou muito bem, né? Quem sabe aí se recupera novamente aí dessa crise que a gente vive, né? Vamos lá. EZTEC rompeu o topo do semanal, já trabalha acima das médias no semanal, com rompimento de topo, quebrou linha de tendência. Isso sugere que no mensal ela está vindo testar o topo, que pode ocorrer entre R$19,50 e R$22, tá certo?
qual que é a pane da EZTEC? É o gráfico diário, que não corrige, está mais ou menos parecido com aquela BTOW que você mostrou ali, né, André? É difícil entrar nesse tipo de papel, porque se o mercado der o sinal de compra, tende a isso, mas o stop no lugar correto não é possível colocar, porque o stop no nível correto seria no 14 e 15, supondo que ele não perde média móvel mais de gráfico diário. O ideal até seria que nós víssemos o preço longe da média, voltando na média para romper topo, e isso não está sendo possível no momento. Então, assim, para entrar em EZTEC tem que arriscar pelos 60 minutos. Pensando dessa maneira, eu já imaginaria aqui também, eu estou meio empolgado aí com o mercado, para mim vai subir, não vai cair não, tá? Então eu já pegaria aqui a própria máxima 16,41 acima, que é esse topinho aqui, ó, tá? Acima já começa a supor assim, poxa, se o mercado inteiro está sugerindo alta, 1 para cima, 2 para baixo, 16,40 pivoteia para cima e vai para romper o topo, tá? Então, pensaria no 16,40 como compra, 41, e stop abaixo desse nível de gap aqui, que também é 15,89, não pode perder o 15,90 na volta. E aí, continuamos a subida, a gente sabe do potencial dela lá para o gráfico mensal, porém, fica apenas os movimentos de 60 minutos sugeridos aí. Então, acima de 16,40, 18,30, 19,80 seriam as paradas para ela, tá certo? Perfeito. Então, deixa eu trabalhar um pouco também, deixa eu falar de mais alguns ativos. O primeiro é BRCR6 e casa muito com o que você acabou de falar aí da ZTC3, né? O pessoal quer saber se ela continua alta, isso é impossível dizer, né? Mas na tendência de alta, a gente sempre vai acreditar que o preço vai continuar a subir ou até reverter a tendência, né? Para novas compras é que ela está complicada, né? Porque só corrige também, Igor, no gráfico de 60 minutos. Mas eu acredito que novas compras virão e acredito que o mercado continua a subir. Eu só me atentaria sempre com stop, a história da FESEG pé atrás, stop aí abaixo de R$ 7,23 já é o suficiente para ela, tá? Depois, o Ribeiro pediu Energias Brasil, é um ativo aí que rompeu um triângulo aí no gráfico diário, né? E tem também uma dificuldade enorme aqui neste topo anterior. Como o nosso querido Ribeiro quer comprar, eu pensaria nessa compra no rompimento aí de 13,62. No fluxograma que eu ainda vou fazer desse tipo de operação, que é a operação de rompimento, né, esse seria o ponto ideal, tanto para o gráfico semanal, que está acima da média de 72, né, bem acima da média, por sinal, tanto para o gráfico diário, tanto para o gráfico de 60 minutos. Perfeito, Ribeiro? Depois, o nosso querido Hadi quer comprar Fibre 3. Hadi, essa aqui eu não consigo falar de compra, tá ok? Por mais que a gente tenha tendência de alta em boa parte dos gráficos e boa parte do Ibovespa, a Fibre 3 tem tendência de baixa, né? Então, quando a gente olha o gráfico diário, ela está abaixo da média de 72, quando a gente olha o gráfico semanal também, então não passaria sequer na minha primeira fase do fluxograma, né? Então, quando a gente coloca aqui, o ativo tem um movimento completo de tendência de alta, a resposta é não. Então, a gente já consegue, a partir daí, abandonar a análise para a compra do papel, tá ok? Agora, André, eu gosto do gráfico de 60, eu não gosto de gráfico diário. Então, tá bom. No gráfico de 60 minutos, aqui sim, você tem uma possibilidade de reversão de tendência em Fibre 3. Eu aconselharia você ficar atento com essa região de R$ 34,92 para compra, com stop abaixo de R$ 33,65. Só para esse gráfico de 60 minutos é que esse ativo parece interessante. O JTrader fala de compra em CCRO3, então comprar CCRO3, olha, ela voltando nas médias móveis, né? Você vem para o gráfico semanal, percebe que o gráfico semanal também está acima da média de 72, então passa em boa parte do nosso fluxograma, né? Olha só, ativo tem um movimento completo de alta, sim. Após o movimento corrigiu nas médias, sim. O gráfico semanal está acima da média de 72 períodos, sim. Então a gente precisa vir para o gráfico de 60 minutos para ver exatamente qual é a condição dele. Vamos para o gráfico de 60 minutos. Ele ainda não tem um movimento completo de tendência de alta, aliás, até tem, mas passa por uma correção. Então, olha, onde fica interessante para pensar novamente em compra de CCRO3? No rompimento desse topo, ou seja, acima de 14,80. Para os investidores mais arrojados, poderiam até pensar em compra acima de 14,10, com stop aí abaixo de R$ 13,66. Perfeito? Hadi. Aliás, JTrader, né? E para encerrar
essa participação BBSE3, o nosso querido Luciano quer comprar BBSE3, mesma coisa, gráfico semanal está acima da média de 72? Está. Gráfico de 60 minutos tem movimento completo da tendência de alta? Tem. Olha o que falta, gráfico de 60 minutos armar para uma compra, tá? Então você precisa ter uma condição favorável aqui no gráfico de 60 minutos, talvez aí no rompimento de 31,18 e se for mais arrojado, até no rompimento aqui de 22,20, com stop abaixo desse fundo, ou seja, abaixo de R$ 28,10. Igor, o Mark pede, está comprado em BRAP4 e o Rede Social comprado em DTEX3. Eu queria que você falasse desses dois ativos para a gente. DTEX e qual outro? BRAP4. Vamos lá. DTEX3 comprados. Bem, DTEX3 está muito bonita no gráfico diário, está subindo. O único problema é que para continuar comprado nela, estando comprado, o céu é de brigadeiro, né? O comentário é para quem já está comprado. Eu entendo aqui que tem muito alvo para cima e graficamente o mercado voltou nas médias de 60 minutos e deve reforçar o pedido de compra se superar a máxima de sexta-feira. Eu vejo até oportunidade de compra no 7,90 acima, tá? E aí a gente tem que entender que a nossa amiga DTEX está caminhando ou está tentando caminhar para ir atingir o seu 100%, 161% do movimento do gráfico diário. 8,20 é a primeira parada, 9,20 é a segunda parada. Repare também que ela já tem um topo mais alto que o anterior lá no semanal, né? Então, isso aqui sugere que ou é um novo topo ou quebrou a linha de tendência. Então, o papel tem bastante espaço para subir, não vejo características de queda e graficamente tem os melhores cenários possíveis aí, 60 minutos em tendência de alta, diária em tendência de alta, e observando aqui esta linha de tendência, a sugestão é que poderia subir entre 8,70, 9,60, e tem que tomar cuidado aí, porque aí a retração do gráfico mensal, aí a conversa vai mudar um pouco, vai sugerir correção, então se chegar nesse nível aqui, pensaria em ficar atento, por entender que complicou um pouquinho aí, tá? Ao longo do tempo, mensal de DTEX sugere consolidação, né? A gente tem aqui o preço sem fazer grandes movimentações assim em nível mensal, está meio estagnado. Como está no fundo, existe uma possibilidade de puxar até os 11, fique atento. Graficamente, para mim é só compra e compra mais, acima de 7,91. Depois da DTEX, era qual mesmo que você falou aí? Depois era BRAP4, né? BRAP4. E se a gente falou de compra na Vale, muito provavelmente a gente vai ter aí na BRAP4 o mesmo cenário. E tá bonito demais esse gráfico aqui também, né? Tem todos os cenários aí que a gente gosta de operar, são todos os tempos gráficos falando aí agora diário, 60 minutos, o próprio semanal falando em compra, na superação de R$ 6,15. Olhando para o gráfico de 60 minutos, ela fez tudo o que precisava fazer, né? O grande problema é a gente julgar que talvez esteja esticado demais, tá certo? Porém, eu não hesitaria em nenhum momento em comprar ela no rompimento dessa máxima pretinha aqui. Para mim, acima disso aí, volta a falar em compra, o start no 6,08. E eu vou te falar uma coisa aqui, André, eu vou separar essa BRAP4 para amanhã juntamente com o Vale e a nossa amiga lá, JHSF, que tá bonita demais, viu? Legal, legal. Eu também achei JHSF muito bonita. Bom, deixa eu, já passam das 11 horas, quase 11h10, né? Eu não gosto de encerrar a nossa apresentação antes de bater o público abaixo de 1.000 pessoas online, ainda temos aí 1.020 e poucas pessoas, então vamos seguir aqui. Tem mais 3 perguntas que eu gostaria de responder, aliás 2, né? VEG3, compra em VEG3, assim como na FIBRE3, eu não vejo por que a gente pensar de compra em VEG, ela tem tendência de baixa, ou seja, se a gente fosse voltar com fluxograma, né, não apareceria, não passaria nem do primeiro filtro, né? O ativo tem um movimento completo de tendência de alta? Não. Então a gente abandona a análise. Eu gosto muito de VEG3 no rompimento dessa linha de tendência. Essa semana ela bateu nela, perdeu força e voltou a cair. Então só se tivermos um rompimento que a gente começa a pensar em compra. E tem um amigo, Canibal, está comprado em Petro4 a R$10, enfim, acho. Pergunta se ainda pode voltar até lá. Acredito que sim, mas eu
tem uma resistência bem forte nessa região de 8,20, 8,30. Petrobras precisaria estar acima disso para a gente acreditar, até numa viagem dela para cima, até superior aí a essa região de 10,00, perfeito? Bom, eu acredito que é isso, pessoal, e deixa eu falar um pouco aqui. Primeiro, mais uma vez aqui, pessoal, o Neto teve mais cedo aqui, convidando vocês para uma palestra que vai acontecer amanhã, às 8 da noite, né, e é uma palestra gratuita sobre tape reading, que é uma maneira uma forma nova de operação. Eu estou colocando o link novamente aí no chat da Infomoney para vocês, daqui a pouco coloco lá no YouTube também. É uma palestra gratuita, vale a pena assistir. Vai estar lá também o Mauro, que é um dos sócios da Clear Corretora, que vai estar falando, e foi trader durante muito tempo, operou no pregão Viva Voz, opera até hoje, é um excelente trader, por sinal. Os dois vão estar falando aí sobre tape reading, leitura de fluxo, tá? Agora eu queria falar para vocês, eu acho que na minha vida como trader e depois como analista, eu vivi situações que são situações ímpares, né? Uma que eu dei muita sorte, porque eu não entendia nada de mercado, que veio de 2002 a 2008, quando o mercado realmente subiu com muita força, a gente não precisava saber nada, né? Você só precisava comprar. E naquela época não se podia, através das corretoras, vender a descoberto, ou fazer aluguel de ações, então a única coisa que a gente podia fazer era mesmo comprar, né? E, portanto, era impossível perder dinheiro, né? Tudo com qualquer ação subiu naquele momento, né? E depois eu vivi uma fase também ímpar, que foi no final da crise de 2008, no início de 2009, quando o mercado disparou para cima e ativos, primeiro de primeira linha, as blue chips subiram com muita força, depois os de segunda linha, depois os de terceira linha, e por fim os micos, né, ações de empresas quebradas que nem sequer produzem, subiram com muita força e foi possível realmente acumular muito capital, né? Naquela época, muita gente chegava no mercado de ações e achava que 10% ao mês era uma coisa normal você obter nesse mercado, né? Depois veio a crise de 2010 até agora, que tornou impossível a gente ter esse ganho de capital por mês, né? Enfim, e eu acredito que a gente tem uma possibilidade de viver aí, ou eu tenho a possibilidade de viver um terceiro momento ímpar, que é exatamente esse momento que a gente vive agora. Eu realmente acredito que se toda essa tensão política que a gente vive se acabar daqui a pouco, e vai acabar com mudança, independente de quem fique no governo, de quem assuma no governo, precisa mudar, né? Eu acho que isso está claro, né? Precisa mudar como a forma como as pessoas conseguem dinheiro para as campanhas, precisa mudar a forma como são geridas as estatais, as empresas do governo, precisa mudar a forma como se faz política no Brasil. Isso independente de quem vai continuar ou de quem vai assumir, eu acho que isso já é um ponto certo, a gente vai passar por mudanças, eu acho que essas mudanças trarão o nosso mercado para um outro nível, para um outro patamar, e eu acredito que a gente está diante de uma grande possibilidade. Se der errado, a gente vai tomar alguns stops e paciência, né? Perde-se um pouco do capital. Mas se der certo, eu acredito que a gente vai ter aí um belo momento de mercado, talvez uma alta para as próximas semanas, um recuo forte, muita tensão ali até as coisas começarem a ficar mais claras e depois, por fim, o mercado subindo com bastante força. Eu realmente espero isso, fazem 6 anos que eu estou aqui aguardando esse momento, esse terceiro momento ímpar na minha carreira como trader e depois como analista. Espero que a gente esteja bem perto dele. E espero também que esses milhares aí que nos acompanham no Estudo Domingo, né, 1.500, 1.600 pessoas online, e depois mais 3, 4, 5 mil pessoas assistindo gravado no YouTube, que todos nós possamos estar preparados para aproveitar esse momento. Perfeito? Bom, um grande abraço a todos. Igor, muito boa noite, companheiro. Até amanhã. Valeu, André. Valeu, gente. Obrigado. Eu também acredito nisso tudo, André. O nosso sistema aí, mais do que está provado, né, que a gente vai ter mudanças, né, e ao longo do tempo dá para perceber que essas mudanças vão ser para melhor. Eu sou um cara extremamente otimista e trabalho ao longo da minha vida sempre esperando que esse otimismo me faça crescer, né, e cada vez mais eu acredito nisso, gente. A gente tem provas aí constantes que o mercado mudou, que as pessoas mudaram e que tudo vai se ajeitar aí e a gente vai se dar bem, tá bom? Boa noite, boa semana e fiquem com Deus aí. Valeu, André.
Falou. Meu pai falava que nunca conheceu um pessimista pobre, né? Aliás, o contrário, né? Que ele nunca conheceu um pessimista rico, né? Porque está sempre esperando o pior, né? Por isso que eu gosto de ser otimista. Assim como você, eu gosto muito de ser otimista. Espero aí que esse otimismo que eu vivo, que eu tenho desde o final do ano passado, né? Tanto é que eu falava a partir de janeiro sobre 2016, o ano da virada, né? Que esse otimismo se transforme em realidade. Perfeito? Bom, pessoal, fica o convite. Amanhã, a partir das 9 da manhã, eu, o Igor, o Neto, o Bo, o Góis, o Rafa, estamos todos esperando vocês na sala de análise da Clear. Aparece por lá e curta o mercado com a gente. Um abraço, pessoal. Até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, Igor. Até mais. Valeu.